Sátiro, essa semana o Brasil inteiro foi surpreendido pela perca inesperada do padre Leandro Paulo do Couto, que era muito conhecido nas redes sociais, participava da Canção Nova, era uma pessoa muito carismática e muito querido por todos. Diante dessa perca, o que você tem a dizer sobre a morte? Para onde nós vamos depois da morte, biblicamente falando? É uma pergunta bastante inteligente, é de extrema relevância. Você fez agora no momento oportuno, né? O padre Leandro, ele era bastante conhecido nas redes sociais pelo fato de estar sempre trazendo mensagens de autoajuda. Tinha apenas 41 anos, né, de idade. Ele era do sul de Minas Gerais e uma perca assim lamentável, né? Para todos, especialmente para os irmãos católicos, né? Que Deus conforte a família. Para falar sobre esse assunto, o que acontece depois da morte, para onde iremos nós depois da morte, é preciso a gente falar de algumas propostas para entendermos melhor o que a Bíblia diz. Porque existem as propostas de algumas religiões, como, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo diz o seguinte: a proposta do ateísmo é que quando a pessoa morre, acabou tudo. Esse negócio de o mundo se acabar, não. Para o ateu, quem se acaba são as pessoas. Morreu, acabou os sonhos, acabou a espiritualidade, acabou tudo, já era. Existe outra proposta, que é a proposta dos irmãos adventistas. Ele diz o seguinte, que quando o salvo morre, ele vai para um lugar de descanso. E nesse lugar de descanso é um sono, onde as pessoas irão ficar inconscientes até o dia em que houver a ressurreição dos mortos. Aí essas pessoas que estão mortas no inconsciente, elas vão serem ressuscitadas, né? E aí a sua consciência vai voltar. É como se você estivesse dormindo. Quando você está dormindo, você não sabe de nada do que está acontecendo em sua volta, né? Então eles encaram, eles têm esse entendimento de que eles estão dormindo. Existe outra proposta, que é uma proposta bastante interessante de ser estudada, que é a proposta do espiritismo, né? Eles dizem que quando o homem morre, ele desencarna e depois ele encarna novamente, né? É como um ciclo que nunca terá fim. E há uma corrente do espiritismo que diz que quando o homem morre, que ele desencarna, ele pode se encarnar até no animal. E às vezes ele sofre quando é reencarnado, justamente para pagar de algumas maldades que ele fez na outra encarnação, até ele chegar a uma estrutura evoluir justamente e se tornar uma pessoa boa. Existe outra proposta, né, que são dos irmãos católicos apostólicos romanos, e é uma proposta bastante interessante. É que quando o homem morre, ele passa por um lugar intermediário chamado de purgatório, aonde as almas dos homens irão purgar pelos seus pecados. Digamos que é um lugar de purificação através do fogo, né? Aí, depois que o homem passar por todo esse processo, ele vai ter a oportunidade de chegar diante de Deus redimido, certo? E existe outra proposta evangélica, de uma corrente evangélica, né, que diz o seguinte, que quando o homem morre, ele vai direto para a presença de Deus. Ele vai direto reinar com Cristo, né? No caso, aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. E muita gente se baseia pelaquela frase que Jesus disse lá no Monte Caveira, no Gólgota, quando ele estava crucificado, que o ladrão disse assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse assim: hoje estarás comigo no paraíso.
Eu já ouvi muitos pregadores, muitos ensinadores dizerem assim, que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na verdade, essa expressão, hoje mesmo, não existe. Na verdade, o que a Bíblia diz, Jesus disse assim, hoje estarás comigo no paraíso. Só para deixar, só a título de informação, isso não altera em nada. Em nada. Hoje mesmo, só a título de informação, certo? Não altera em nada. Então vamos lá. E existe o que a Bíblia diz. O que eu creio. A minha corrente de interpretação. Talvez as pessoas não estejam de acordo com o meu argumento e com a minha proposta, mas essa proposta é uma das propostas mais aceitas no meio evangélico, né? Que é quando o homem morre, a Bíblia diz que segue-se a juízo. Quem morreu com Cristo, em Cristo, está salvo, certo? Existem as pessoas que morreram antes de Jesus habitar entre os homens. Essas pessoas também são salvas? São salvas em Cristo? Sim, elas são salvas em Cristo. Certo? Porque Cristo é desde a fundação dos séculos. É um mistério. Jesus existe desde a fundação dos séculos. Ele disse que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É um mistério. Ou você aceita por fé, ou por lógica, não tem como colocar isso na cabeça. É por fé. Então, essa proposta teológica que acreditamos ser a mais sensata, a mais coerente, diz o seguinte, que quando o homem morre, quando ele está em Cristo, quando ele é de Deus, ele é levado pelos anjos do Senhor a um lugar chamado Seio de Abraão. Jesus chamou esse lugar de Seio de Abraão. Certo? Então, no Seio de Abraão, para vocês entenderem, era um lugar, é como se fosse uma antessala do céu. Existe o lugar de tormento, que é onde aquelas pessoas que morrem sem Cristo, que morrem em pecados, nos seus delitos, né? Elas vão para um lugar de tormento, certo? Jesus ele falou uma parábola muito interessante a esse respeito, para que os homens pudessem entender. Jesus falou 40 parábolas, e essa parábola é uma das mais espetaculares de todas, porque ele falou o que acontece depois da morte. É do rico e do Lázaro. Olha só, a Bíblia diz que o Lázaro, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Certo? Só que quando o rico chegou naquele lugar, ele ficou atormentado em chamas. Ele sentiu muito calor. A temperatura daquele lugar era terrível. E o rico viu do outro lado Lázaro. E ele viu que lá tinha água. Que lá era frio, que lá era diferente. Era um lugar assim, aprazível. Sabe? E ele disse assim, pai Abraão. O rico falou assim com Abraão. Que Abraão ali tipifica, simboliza Deus. Ele disse, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e vem aqui refrescar minha língua. Olhe, o rico, ele era presunçoso, morreu e continuou com sua presunção. Não tinha humildade. Ele pediu que Lázaro viesse lá onde ele estava e molhasse a sua língua, né, com um pouco de água. Porque ele não disse assim, deixa eu ir lá pegar água, não. Ele é acostumado a mandar, a dar ordem, mas lá o negócio é diferente. Aí Abraão disse assim para ele, não é impossível, há um abismo aqui entre você, entre quem está aqui desse lado para o outro lado, há um abismo. Entre o paraíso e o lugar de tormento. Aí ele disse assim, então manda alguém aqui lá na terra dizer para os meus irmãos para que eles não venham para cá, para que eles acreditem. Aí Abraão disse assim, né? Que Deus disse assim para ele assim: olha, lá tem a lei, tem Moisés, tem os profetas, que eles escutem lá os vivos,
Porque se eles não escutam os vivos, como é que eles vão dar atenção aos mortos? Certo? Então o que acontece? Quando o homem morre, que ele é de Deus, ele é levado pelos anjos para um lugar chamado Céu de Abraão, um lugar chamado paraíso, lugar de descanso, mas consciente. Aí você pode perguntar, eu vou ver minha mãe lá no céu, quando eu morrer no paraíso, eu vou me encontrar com minha mãe? Se sua mãe estiver no paraíso, você vai se encontrar com ela sim. Lá no paraíso, no lugar do descanso eterno, é um lugar de consciência. Só que você não vai se lembrar das coisas ruins. Entendeu, Kelly? Entendi. Você não vai se lembrar do seu passado pecaminoso. Você vai se lembrar do seu pai, da sua mãe, né? Você vai encontrar a sua tia. Eu quero mandar um recado aqui para você que está me ouvindo, que perdeu um ente querido, que perdeu seu pai, sua mãe, seu filho. Se ele morreu em Cristo, porque existe uma coisa, as pessoas costumam muito julgar as pessoas e dizer assim, fulano morreu, foi para o inferno, fulano morreu, foi para o céu. Não, não existe ninguém no céu e ninguém no inferno ainda. Eram esses lugares intermediários. Uma antessala do céu, paraíso. Uma antessala do inferno, né? Lugar de tormento. Um dia, no último dia, lá no final, depois do milênio, depois que Jesus voltar, que arrebatar a igreja, se você crê assim, bem, se não, é uma corrente de pensamento, de entendimento. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas haverá uma outra ressurreição, que é depois do milênio, aonde os ímpios também irão se ressuscitar, né? Vão ser ressuscitados para o juízo final, para depois serem condenados e serem lançados no fogo. A Bíblia diz que vai ser lançado no fogo o diabo, os anjos que caíram do céu, todas as pessoas que se esqueceram de Deus e o inferno. O inferno não é o lugar mais quente do universo. O lugar mais quente é o lago de fogo do universo espiritual. Então o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Entendeu? Entendi. Então quem morre em Cristo, que fez o bem, que praticou a justiça, que se arrependeu, que reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus, está lá no paraíso. Na antessala, né? Isso, no paraíso, a antessala do céu. Uhum. E lá eles estão conscientes. Eles estão conscientes. Não vão se lembrar das coisas ruins. Por quê? Porque perde o sentido de paraíso. Porém, eu quero dizer um mistério aqui agora. Quem está no lugar de tormento, esse sim vai ter lembranças das coisas terríveis. O exemplo, qual é o exemplo? O exemplo é da parábola do Lázaro e do rico. Que o rico ficou se lembrando dos irmãos. Que os irmãos dele estavam caminhando para o mesmo lugar que ele. Ele pediu para alguém avisar lá, disse, pelo amor de Deus, diga a ele que mude a rota, mude o rumo, porque eles vão vir para o mesmo lugar que eu aqui não dá certo. Ai, mentira, só uma dúvida. Diga. No caso, biblicamente falando, né, vamos dizer que a pessoa está lá, morre, vai para a antessala, encontra com a mãe, o pai e um dos irmãos. Sim. Aí o outro também já tinha morrido. Se não encontrar, biblicamente falando, a gente vai lembrar que, tipo assim, meu irmão não está aqui, deve estar no inferno. Não se lembra. Não vai se lembrar. Eu desafio aí qualquer teólogo aí que prove o contrário. Não vai se lembrar. Por quê? Porque se lembrar, se configura em tristeza. Com certeza. Se configura em tristeza, correto? Correto. E a Bíblia diz que lá não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá recordações dos nossos erros. Tá entendendo? Porque Deus vai apagar das nossas mentes toda memória de sofrimento. Lá só vai ser alegria, descanso. É como se fosse uma nova família, sendo a mesma família, sem lembrar daquele que não está lá, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Não vai ter esse sentimento de dizer assim, meu Deus, o meu filho, eu não encontrei o meu filho aqui. Meu Deus. Porque ia ser tristeza, né? Ia ser a tristeza. Não vai ter esse sentimento lá. Entendeu?
Então eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, perdeu alguém. Eu perdi minha mãe, né? Eu também. Perdi minha mãe recentemente, ela perdeu a mãe dela, minha sogra, recentemente. E é uma tristeza, mas que a gente recebe o conforto do Senhor. Por quê? Porque nós iremos encontrar elas lá no céu, lá no paraíso. Lá no paraíso, meu amigo. Que Satanás queira, quer não. É lá no paraíso. Tá entendendo? Então, que estejamos todos preparados para esse dia terrível que levou o padre Leandro Paulo do Couto, 41 anos. Não tem idade não para ir não, gente. Vai o novo, vai o velho, vai o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o magro, enfim, o bonito. Não existe. Vai quem está doente, muito doente, e vai quem está perfeito com a saúde, 100%. Verdade. Esclarecido aí, né? Tá sim. Obrigada. Então, que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal aí, gente. Ative o sininho. Deixe o seu comentário. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E fique com Deus. A paz do Senhor para todos. Tchau.